Olá, eu sou Herbert Bian, videomaker e fã do seriado Charivan, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas. Iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrado Vida. E hoje nós temos aí a grande satisfação de bater um papo com um profissional do mais alto gabarito, um profissional muito respeitado por todos que apreciam as suas obras. João Spaca, prazer imenso em tê-lo. Prazer também, Kenny. Obrigado pelo convite. João, conta para os nossos internautas onde você nasceu e, principalmente, o seu gosto pelos quadrinhos. Em que momento que começou? Se foi influência de alguém da família? Se foi alguma revista de fora? Sabe? Alguma influência que fez você ser lapidado, transformar nesse diamante aí maravilhoso que você transmite na sua obra? Então, eu sou paulistano, né? Então, nasci e cresci em São Paulo. Há 10 anos estou morando em Mogi das Cruzes, mas é pertinho. E eu comecei a me interessar por quadrinhos, assim como qualquer garoto que viu os gibis e até... Eu não me alfabetizei por eles, mas eu tentava adivinhar as histórias também. Então, aquela linguagem era muito natural, muito próximo de mim. Mas uma outra coisa importante é que meu pai era desenhista. Mas um desenhista muito diferente, um desenhista técnico, né? Eu fui para o lado da caricatura, mas o meu pai fazia desenhos de móveis para bar, restaurante, então ele desenhava frigoríficos, e, esse tipo de equipamento para o comércio, né? Eu trabalhava numa empresa, então ele projetava e vendia também. Eu acompanhava nas obras, eu via ele fazendo na hora, assim, uma perspectiva para o cliente, depois via o desenho técnico, via aquele negócio grande de verdade. É um outro tipo de desenho. Mas, sem dúvida, a proximidade dele ali me influenciou também. É importante porque ele te dava a ideia de perspectiva e principalmente de aproveitamento de espaço. Né? É uma coisa que eu demorei para pegar. A perspectiva de um amadurecimento da visão, eu acho. Né? Eu só consegui entender depois dos 10 anos de idade como é que era esse negócio. Né? Porque existe uma técnica de linhas para você dar aquela ilusão de profundidade. Então é engraçado que, com o passar do tempo, depois que eu fui fazer quadrinhos mais complicados, históricos, com arquitetura, aí eu comecei a lembrar de coisas que ele fazia. Né? Então, por exemplo, você tem aqui nessa capa do Bordão Carioca, Eu tenho esse não faço desenho de arquitetura, mas eu lembro dele fazendo, né? Aliás, essa prancheta aqui é dele, uma prancheta de 1,20 m. Bacana. Ô, João, qual foi o primeiro desenho que você fez? Você lembra? Olha, até lembro, mas, assim, rabiscava, né? Todo mundo, mas eu lembro de um, assim, foi muito estranho, porque não era nem o que eu passei a fazer depois, né? Porque eu fazia muita coisa de TV, tentando, tinha um filme do Pica-Pau, eu tentava fazer, né? Muito filme de monstro, então aquele filme japonês que tinha monstro de cidade, eu fazia, tentando fogo e tal, mas o primeiro que eu lembro que chamou a atenção era assim, minha mãe era professora, ela era professora em cargo de diretora de um parque infantil da prefeitura. Tinha um momento lá que tinha obra. Eu peguei lá um papel e desenhei umas coisas da obra. Tijolo, pá de pedreiro, umas coisas assim. Hoje, observação. Eu não sei por que eu fiz isso, mas foi uns 4 anos de idade.
Tá. E aí era um desenho mais sério, ele não era um desenho Tortinho, né? Desenho tortinho, todo meio... mas a inclinação forte depois foi caricatura, desenho de humor, né? Essas coisas, desenho animado, sempre foi por aí. tentava desenhar o pessoal da casa, sim, Oi? você tentava desenhar o pessoal da casa? Ou o colega que você Sim, fazia. Não é tanto. Assim, depois sim, eu fui desenhar as pessoas, mas a primeira coisa que eu desenhava era um personagem de desenho animado, as coisas que eu via, né? Ou Tio Patinhas, ou essas coisas, desenho animado, que era né, que eu tentava. Inclusive, o movimento desenho animado, né? sim, Tinha um cara na TV que ensinava a fazer uma animação assim, ele pegava duas folhas e fazia um desenho, digamos, um personagem, né, com a boca aberta e depois a boca fechada. Fazia um negócio assim, né? Então, rapidamente, ele ficava as duas folhas e você faz um movimento. Comecei a fazer isso em caderno. Então, fazia um personagem, né, uma posição, depois, né, uma outra assim, como se estivesse correndo. Um tipo de movimento no desenho, né? Depois fui trabalhar, de fato, com desenho animado. legal. Então, o mercado se conhece mais como SPACA mesmo, né? É, é o nome da minha mãe. Spaca é sobrenome da minha mãe. Meu pai tem aquele nome original, que é João Batista de Oliveira, né? Que não tem quase nenhum. Aí ele botou o Spaca para complicar um pouco, para não ter... Não usou Esparta, não, é verdade. Esparta, então, na verdade, assim, e o primeiro trabalho profissional que você teve publicado, queria saber se você se recorda e o que te deu de animação, de vontade de continuar nesse trabalho. Olha, publicado teve de formas, primeiro, mais amadoras, né? Então, por exemplo, eu lembro que tinha um amigo nosso, um amigo da família, que tinha contato com o Jornal do Santos. E aí eu tinha feito umas tiras e ele levou lá e publicou no jornal, acho que é a Tribuna de Santos, e colocou umas tiras minhas, devia ter uns 13 anos de idade, e saíram umas coisas lá. Teve umas coisas assim, teve um concurso também, uma revista do Scooby-Doo, legal, foi feito lá e aí eu ganhei um concurso e entrou lá umas páginas minhas. Mas que eu gostei muito, assim, foi que eu mandei uns desenhos do Pasquim, jornal Pasquim, e para a sessão de cartas, leitor, o Jaguar pegou o conjunto e montou uma página. Né? E quando eu moro lá de fato, eu estou lá, um tema que era o Cometa de Meio, tem um negócio lá. Mas eu acho que eu gostava bastante mesmo do trabalho profissional. Né? Esse foi o mais mexeu comigo. Quando eu entrei na Folha fazendo charme, eu saía do jornal, digamos, 10 da noite, e assim, 11, meia-noite, 1 da manhã, já tinha o jornal pronto. Você pegava o jornal, né, fresquinho, com cheiro de tinta, e você olhava a charme. Então, era uma sensação muito gostosa. Muito legal. Spaca, e antes do Dom João, qual que foi? Então, quando eu comecei a fazer esses tipos mais caprichados, né, o primeiro foi esse aqui, que é o Santos Dumont, que eu chamei de Santos, e os Pais da Aviação. Isso, Um projeto, né, que eu me dediquei por uns 25 anos pesquisando. Comecei com 15 anos de idade e aos 40 eu consegui chegar numa forma. Ele saiu pela Companhia das Letras. E você fazendo a roteirização também da história? Tudo? Sim, também. O roteiro é meu. O roteiro é meu. Ou seja, no quadrinho, e não é só o texto, né? O roteiro também é quando você decide a ordem dos quadrinhos. Então, eu falo assim, aqui vai começar um desenho grande, né? Depois você vai cortar para uma cena assim, sabe? Nem cinema. Você vai de cena em cena, né?
Então, além do texto, você tem. O que você vai mostrar? Essa é a... É engraçado, basicamente, já que você falou de administração, né? Tem muito a ver com planejamento. Eu consegui dar forma nisso aqui quando eu consegui planejar meu tempo, porque fala assim, eu vou fazer isso aqui no tempo de 1 ano e meio. Isso aqui tem que estar impresso em tal época, né? Então, tem uma cota mensal. O que eu vou fazer primeiro? Até eu conseguir organizar isso, esse processo, né? Eu só conseguia fazer desenhos curtos, desenhos rápidos, né? De charge, de educação. Fazer projetos de 1, 2, 3, 4 anos. Uma organização boa de tempo. Mas foi muito gratificante quando você viu ele impresso. Sempre. Sempre. É gratificante também se está procurando erro também, né? Sempre sai. Sempre sai erro. Você revisa 10 vezes, né? E o Debré? O Debré? Então, mas nas histórias, nos livros de história, você já imaginava fazer um trabalho desse? Não pensava em fazer. Porque o Debré, né, que é aquele pintor que veio para o Brasil na época do Dom João, né, de 1815 a 1830 ele ficou no Brasil. O que a gente tem de imagem daquele tempo é dele e do Vendas, né, especialmente. Eu via muito o Debré como pesquisa, né, de roupas, de cenário e tal. Mas aconteceu que em 2006, a Companhia das Letras ia comemorar os seus 20 anos de existência e convidou para fazer uma história com o tema viagem. Eu pensei nele. Eu tinha um livro que é ele, não só mostrando as gravuras, mas contando como é que ele veio, ele tinha perdido o filho e tal, tem várias. Achei que isso dava uma história, né? Assim que saiu esse livro. Não, fantástico. Inclusive, assim, os desenhos que você coloca, forma, um trabalho de pesquisa imenso, né? Ele é um trabalho de pesquisa e um trabalho de síntese também, né? Você tem que pesquisar, você junta aquele monte de material, você tem que, né, dar forma para aquilo, né? Nesse caso, uma inspiração importante é o Asterix. É um desenho de época, é cômico, mas ele tem uma verdade histórica. Aí, né? Acaba ensinando sobre a história também. Sim, tem mesmo. No meu caso aqui é história de verdade, assim, eu não invento, né, as coisas que estão aqui. No caso do Asterix, é uma história fictícia, mas tem lá Júlio César, tem a Cleópatra, né? Tem situações que eram, né, apesar da comicidade, ele refere ao real, né? É um estímulo bom também para aprender história, né? Sem dúvida. Verdade. Mas era bom se aqui no Brasil tivessem empresas ou acadêmicos interessados assim, mais em fazer a histórica, mesmo que fosse romanceado, mas que desse uma ideia bacana, né, de tudo aí no Brasil. Né? Eu acho que podia ter mais, né? Às vezes fiquei em função. Eu não posso reclamar porque eu estou num filão assim, né? Então, por exemplo, esse aqui a gente fez, né? Sobre o tempo do Dom Pedro II, né? Barba do Imperador. E agora está para ser lançado, já está pronto, já saiu da gráfica, não tem em mão ainda. Mas é um sobre a Primeira República. Eu fiz, é a terceira parceria que eu faço com a Lilia Schwartz, né? Antropóloga e historiadora. Então tá saindo aí. Bacana. E é esse do Marechal Deodoro, é isso? Esse aqui, qual para você aqui? Não, o Marechal tá também, mas é todo mundo. É o Rui Barbosa. Tem um personagem. Oi? Fernando Pichulo. Tem, todos eles. Todos eles. Os presidentes todos. A revolta da vacina, os acontecimentos, Canudos, né? Vai até 1930. Né? São 40 anos de história. Esse demorou quanto tempo, mais ou menos? Nossa, esse foram 4 anos. 4. 2 para escrever e pesquisar e mais 2 para
desenhar enquanto pesquisava mais coisas, né? Cada dúvida. E com a internet, então, você fala, como é que é o uniforme do tenente em 1890? Né? Que arma que eles usavam? É uma Mauser, é isso e aquilo. Você começa, tudo você tem na internet. Então, a questão hoje é o seguinte, você tem tanta coisa a pesquisar, que é outra dificuldade, né? Selecionar as coisas. Hoje, Marta, mas melhorou muito a internet, né? Porque eu lembro ele tinha passes com recortes. Então, castelos da Idade Média. E não sei o quê, não sei o quê. Ele tinha tudo que buscar no papel, né? Quando eu comecei a querer ser desenhista, né? Eu via os conselhos de profissionais, eles diziam que faziam isso, ter passos. E eu comecei a fazer. Com uns 10 anos de idade, comecei a recortar coisas, juntar. E eu percebi que era um trabalho insano. Não dá para fazer isso. Você não sabe o que você vai usar. Então, ou você faz o seguinte, o que eu comecei a fazer? Tem enciclopédias, né? Tem um básico. Isso antes da internet. Tem enciclopédia, coleção de revistas e tal. Mas em função de algum projeto, você começa a juntar material. Então, então o meu projeto é Santos Dumont, tá? Então, toda vez que ia numa livraria ou cedo, eu comprava alguma coisa. Né? Paris 1900. Tá aqui. Automóveis antigos. Tá? Então, eu ia juntando. Mas sem ter um projeto, mais ainda, é bom ter um roteiro. Aí o roteiro você sabe o que você vai precisar. É muito comum na pesquisa, você junta muita coisa no assunto, quando você vai usar o que não é demais e faltou outra coisa. O Sparta, então, você tem feito aí o Santos Dumont, o Dom João, o Dom Pedro, e agora também você faz da República, né? O teu gosto pela história do Brasil melhorou bastante com isso? Bom, é engraçado porque esses dois períodos, né, que é o tempo do Dom Pedro II, e esse começo do século, né, eu não conhecia bem, era muito vago, né, tanto um quanto o outro. Era muito mais nítido, o tempo do Dom João, talvez por causa do desenho de Debré, mas o Dom Pedro II, eu não via direito, então foi bom para me aproximar disso. Então, passei a conhecer bem a época. E hoje tem outro recurso muito legal, que é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tem um site, que é a Hemeroteca, que é uma coleção de periódicos. Então, você pode ir lá e ver revistas de humor como Careta, né, o Mário, toda semana. A pesquisa escolher lá é um material imenso. Né? Então, tem que ir ao vivo lá ou dá para você consultar via internet? A biblioteca dá para consultar via internet? Sim, sim. E é muito rico aqui. Tem um outro site, que é a Brasilianas Fotográficas, que é muito bom, porque você tem fotos. Digamos, eu quero ver a foto da Avenida Central de 1910. Você vê isso. E eles têm um negócio que você aumenta, um zoom. Você não acredita, você vê as pessoas na rua. Você pode aumentar e ver assim, as pessoas olhando. Você vê, por exemplo, é muito comum na pesquisa histórica você ter foto ou inteligência rica, mas pobre não tem. Isso. Aparece na caricatura. Essas fotos, não. Você vê gente na rua ali esperando o ônibus, andando. Muito legal. Muito legal. Porque hoje você pode ver as chaves na própria revista. Perfeito. O Sparta, eu perguntei que assim, tem um outro para mim, que é o Laurentino Gomes, né? Fez um vídeo, que também tem, depois era jornalista, depois de antigo, e aí começou a fazer as questões sobre a história do Brasil, né? Isso aí é muito fantástico. E também você pode usar para pesquisa sua, né? Se um dia você for fazer um livro sobre escravidão, por exemplo, né? É bom você estudar o livro dele. Né? Sim, é um bom divulgador, né, de história. Ele é um trabalho muito bacana.
Tá ótimo. Sparta, eu te agradeço imensamente, tá? Você nos brindar mais uma vez aí a sua sabedoria, o seu talento, né? Eu agradeço a lembrança que você teve. Obrigado pelo convite. A lista aí, minha lista, que a gente faz uma exclusiva aí sobre esse último trabalho do seu. Bom? Beleza. Então tá bom. Te desejo muito obrigado. sucesso. Um abraço para vocês. Ok. Internautas, os agradecimentos então, a esse fantástico quadrinista, ilustrador e artista completo, João Sparta. Nós finalizamos mais um Quadrinhos para... Grande abraço e até a próxima.